Olá, está no ar mais um Uniso Comunidade e hoje estamos em clima de Natal. Você sabia que vários países celebram essa data de maneira diferente? Para falarmos sobre isso, vamos receber o professor André Luiz Sueiro, coordenador do curso de Filosofia da Uniso. Também vamos conversar com o arcebispo da Arquidiocese de Sorocaba, Dom Júlio Acamini, que vai nos falar sobre o real significado do Natal para a fé cristã. Lembrando que Dom Júlio é presidente da Fundação Dom Aguirre, entidade mantenedora da Uniso e do Colégio Dom Aguirre. Está no ar o Uniso Comunidade. No Natal é celebrado o nascimento de Jesus no cristianismo, mas não são todas as culturas que comemoram essa data. Para saber mais sobre isso, estamos recebendo hoje o professor André Luiz Sueiro, que é coordenador do curso de Filosofia da Uniso. Professor André, muito obrigado pela sua presença. Como Agradeço. de praxe no nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse da sua titulação, pós-graduação, mestrado, enfim, da sua carreira acadêmica. Legal. Então, bom dia. Sou formado em Filosofia, graduado, bacharelado e licenciado. Também fiz a graduação em Teologia e o mestrado em Filosofia pela Faculdade de São Bento, São Paulo. E estou há 6 anos aqui dentro da universidade. E hoje é atual coordenador do curso de Filosofia. Isso. Como é que é, de repente, ser coordenador do curso de Filosofia, um dos cursos mais antigos que deu origem a essa instituição e tendo nomes aí como o professor Aldo Vanucci e outros tantos que passaram por essa universidade? É uma experiência interessante, porque ao mesmo tempo que é uma alegria, porque eu sou fruto desse curso, então como eu estudei aqui, como eu me formei, tive aula com a maioria dos professores que hoje eu tenho a responsabilidade de um certo modo, liderar, não digo chefiar, porque o coordenador não é um chefe, mas assim um organizador do trabalho acadêmico, respeitando as especificidades de cada professor, o jeito de trabalhar e tal. Então, ao mesmo tempo que é uma alegria, por entender que é um processo de escolha, então que eles tenham me escolhido para coordenar, ao mesmo tempo uma responsabilidade, Então, eu olho às vezes para os professores numa reunião e falo, bom, me lembro das aulas que ele dava quando eu fiz a graduação e agora estamos juntos trabalhando, desenvolvendo ações pedagógicas, pensando em questões no momento atual do curso, já que o curso é antigo, mas cada tempo ele vai tendo uma cara diferente de acordo com o momento histórico, de acordo com o perfil dos alunos que vai se transformando também. E dá para mudar o conceito de ministrar aula de filosofia? De um certo modo, a filosofia vai manter uma certa atitude, que é uma atitude de reflexão. Então a gente não ensina a filosofia, essa é uma frase do filósofo Kant, não se ensina a filosofia, mas se ensina a filosofar. Então a filosofia é como uma atitude de uma reflexão crítica, de uma reflexão histórica, contextualizada, uma atitude que vai na raiz dos problemas, uma atitude que busca ter a visão do todo, a relação, enfim, os múltiplos desdobramentos. Então, nesse sentido, a filosofia é isso desde a sua gênese, vamos dizer assim, desde a Grécia Antiga. Ao mesmo tempo, as condições históricas mudam. Então, surgem tanto novas formas de trabalhar em sala de aula com novas tecnologias, com novas disposições mesmo de existência em cada contexto. Quer dizer, é lógico que quando o pessoal na Idade Média trabalhava, tinha uma ideia de despertar a atitude de reflexão. Isso nós continuamos tendo, mas ali se fazia uma leitura de um texto e uma questão disputada, por exemplo, na escolástica medieval. Hoje, não que a gente não possa usar isso como um exercício didático, mas as aulas ocorrem muito mais com trabalhos de grupo, com discussões concretas, o pessoal tem acesso a outros dispositivos tecnológicos, a redes sociais, então tudo isso vai trazendo uma inovação. Então a gente mantém algo que é de uma atitude, de um comportamento, entre aspas, filosófico, mas incorpora elementos novos. Então o objetivo é sempre pensar qual é o sentido da filosofia para o homem de hoje, para a sociedade atual, para o futuro, enfim. E aí esse menino, menina que vem fazer filosofia, até acredito que seja mais meninos que vêm fazer, são praticamente todos eles com o objetivo de seguir uma carreira na teologia, ou nós temos também alunos que querem aprender
a filosofia como para serem professores de filosofia na rede pública, na rede privada? Quem é o público, o perfil desse aluno de filosofia hoje? E se tem meninas também fazendo filosofia? Sim, tem, né? Ainda bem, né? A gente brinca que o curso de filosofia tem um perfil heterogêneo, né? Porque você tem, por um lado, esses que você bem mencionou, que vêm ligados aos seminários católicos, né? Então, eles são de casas das dioceses ou de ordens religiosas. Aqui, sobretudo, a Arquidiocese de Sorocaba, a Diocese de Itapeva, a Diocese de Itapetininga, e algumas casas de algumas ordens ou comunidades de vida, como a Aliança de Misericórdia e tal. Então, eles se apresentam no curso. Alguns desses estudantes gostam da filosofia. Outros fazem a filosofia pela disposição que a igreja faz, de que para estudar teologia eles precisam estudar filosofia. Então, ali a gente encontra desde alunos mais destacados, porque o seminário proporciona tempo de estudo, eu mesmo passei por esse processo. Então, aqueles que gostam de estudar têm uma biblioteca à disposição no seminário, possuem um acompanhamento de estudo, possuem momentos de discussão, tempo à tarde, à noite para leitura, então aprofundam bastante. Mas tem aqueles que não gostam muito, mas aceitam isso porque têm outros objetivos. Agora, fora esses das casas religiosas, tem sim um público, tanto daqueles que querem ser pesquisadores, então tem alguns que querem a carreira acadêmica, então eles aparecem, vêm, fazem o curso de licenciatura, mas tem uma pretensão de um aprofundamento, de uma pós-graduação em stricto sensu. Até um colega de turma da época, que hoje ele é professor no Departamento de Antropologia da USP, Rosenilton, aliás, manda um abraço se ele assistir. E ele é fruto daqui do nosso curso, né? Então, como outros também que estão seguindo a carreira acadêmica. Ele é o que eu me lembro assim da nossa época. Então, de um certo modo, né, tem esses que têm um perfil acadêmico, aqueles também que gostam e querem ser professores, seja na rede pública ou privada. E aqueles que têm um interesse de conhecimento. Então, aí esse cara, esse aluna que tem um interesse de conhecimento, muitas vezes ele já veio até de outra graduação e vem fazer filosofia por uma paixão, ou até hobby? Sim, perfeito. Porque algumas pessoas até quando aparecem, né, já dentro dessa condição, eles falam, eu sempre quis fazer, mas não deu antes. Seja porque estávamos em outros ambientes de trabalho, seja porque não tinha condições financeiras para isso, não tinha tempo, o curso é de manhã, ou dizia, eu não queria fazer corrida à faculdade com objetivo profissional, eu quero fazer para, entre aspas, para curtir, para aproveitar, para deleitar. Então, são estudantes também que gostam, que vêm, que têm esse aspecto desinteressado, né? Desinteressado no sentido de não ter uma finalidade ou uma utilidade prática específica. O que tem acontecido atualmente é que os estudantes que têm procurado pelo exercício do magistério, por questões até políticas, questões governamentais, né, do nosso contexto, têm encontrado mais dificuldade de se inserir, porque algumas conduções do Ministério da Educação têm tirado professores, né? Então eles não estão encontrando muitas vagas. Então os alunos que têm se formado agora estão tendo um pouco de dificuldade para conseguir aulas no Estado, então parece que isso está bem complicado. Agora, essa questão política, professor André, percebe-se que ela é uma questão de que vai e volta, né? Uma época era obrigatório o ensino de filosofia praticamente em todos os níveis, começando até do ensino fundamental. Depois, uma época, tira a filosofia, porque a filosofia não agrega nada, e aí depois volta a filosofia, aí filosofia só nas escolas particulares. Como é que o senhor vê essa situação? Então, né, aí você a política de Estado, isso? É política de governo? Então, é interessante porque é uma política de Estado, porém, a política do Estado não acontece de uma forma neutra, né? Então, quer dizer, quais são os interesses aí em torno, interesses de grupos econômicos, de outros atores, né, da sociedade, que por vezes não querem privilegiar a reflexão. Então, o curso de filosofia não é que ele garante, né, as matérias filosóficas, vai garantir que todo aluno saia um pensador, né? Não vai formar a cada esquina um Aristóteles por aí, que vai sair pensando e transformando tudo. Porém, né, o objetivo da disciplina de filosofia é trazer uma reflexão mais profunda, fornecer um senso crítico ao estudante. Então, ele está numa época de adolescência, sobretudo, e ele recebe uma série de incentivos nas aulas, né, de estratégias, para se posicionar de maneira crítica, de maneira transformadora. Então, o que se percebe é que, de tempos em tempos, isso, de um certo modo, incomoda, isso não gera dividendos na mesma direção. Há uma tendência atual bastante conservadora
E não isso não apenas no sentido dos costumes, né, que daí é uma esfera privada, mas de se pensar, por exemplo, a educação como mera capacitação técnica. E isso vai contaminando até outras esferas, universidades, por vezes. A educação, a gente não educa, a gente só faz capacitação técnica. Eu me recuso a pensar nisso, que a nossa tarefa enquanto professores é apenas de dar ferramentas que são utilizáveis no sentido utilitário. A filosofia está lidando com questões que têm a ver com a vida, com a existência, com a totalidade da história, com o sentido da ação humana em sociedade, com o sofrimento humano, com pessoas que estão numa situação vulnerável. Então, quer dizer, são muitos sentidos envolvidos na questão da filosofia. A filosofia não é dona disso, isso faz parte da vida humana. A filosofia é uma atividade que se pretende reflexiva com relação a essas coisas. Então, à medida que se tira isso, está tirando um pouco de humanidade, né? Então, reduzindo tudo ao universo do trabalho. Esses dias mesmo, uma entrevista aí de atores da nova conjuntura política, dizendo que nem todo mundo quer a universidade, as pessoas querem ganhar dinheiro, então um ensino médio que foque numa profissão, que o cara sai, ganha o seu dinheiro e pronto. É claro que todo mundo gosta de ganhar dinheiro, é necessário o desenvolvimento econômico, mas o que você vai tendo é um barateamento das profissões, pessoas com menos perfil, com menos participação. Então isso favorece a uma certa ordem totalitária, uma ordem redutiva do homem a mero trabalhador braçal. Então isso a gente protesta. O curso de filosofia da Uniso, ele é uma licenciatura ou é um bacharelado? Hoje ele é uma licenciatura, né? Em termos de mais de 60 anos de história, ele já foi a modalidade bacharelado, depois foi licenciatura, depois oferecia as 2 graduações, como na época que eu fiz. Então a oferta disso está condicionada à quantidade de alunos, né? Então tem épocas que o curso passa por uma quantidade menor, né? Então isso é produzido por uma série de fatores, né? Os aumentos ou as diminuições. Mas no nosso contexto atual, né, desde 2009, por aí, o curso tem acontecido na modalidade licenciatura, então a gente tem o desafio de manter, né, a quantidade de matérias filosóficas para não deixar de formar um pensador, mas de também contemplar essas questões pedagógicas. Então, na nossa visão, né, ninguém pode ser um bom professor de filosofia se não tiver uma atitude crítica, um senso reflexivo bem apurado. Agora, claro que a questão pedagógica acrescenta, né, permitindo ferramentas, dando um senso de um certo compartilhamento com outros professores, né? Então, você garantir que todo professor tenha questões de base trabalhadas para poder entrar em sala de aula e lidar com pessoas. Uma época se discutia a filosofia clínica, que era mais ou menos quase que uma linha, me corrija se eu estiver errado, professor André, como se fosse um psicólogo, ou seja, o filósofo clínico ele atenderia, ele aconselharia, ele teria um consultório. Como é que anda a filosofia clínica? Pegou ou não pegou? O senhor é favorável dessa filosofia clínica ou não? Uma grande questão sempre colocada aos filósofos, né, aos profissionais da filosofia, vamos dizer assim, é com relação à aplicação. Então, você fala, que legal que você reflete sobre o ser, sobre a arte. Eu pesquiso bastante na área de estética, né, filosofia da arte. Que você reflete sobre isso, mas o que isso transforma? Né? Que frutos concretos você tem disso? Então, essa é uma primeira pergunta que, em geral, se acusa a filosofia de não ser muito encarnada na prática, a figura do pensador solitário ali, meio caído da mudança. Outra questão é profissional. Então, no Brasil, nós não temos uma regulamentação da profissão de filósofo. Então, você fala, o que faz um filósofo? Ele filosofa. Legal, né? Quer dizer, ele pensa. Tá, estou pensando aqui, mas e aí? Quanto isso gera de dividendos, o quanto isso constrói coisas, quer dizer, não tem uma coisa visível. Se eu construo um prédio, o prédio está aqui, ele tem um valor comercial, ele é um empreendimento, ele é visível, ele é objetivo. A reflexão nem sempre. Se isso transforma num livro ou numa aula, até você materializa um pouco mais, mas ainda assim é acusado de abstrato. Então, surgiram muitas formas, né, de tentar trazer a filosofia para um domínio mais profissional, né, já que se a gente não dá aula com a filosofia, você não tem muito o que fazer, a não ser mudar de área. Então, tem muito filósofo hoje que é empreendedor, que é empresário, que é, sei lá, vendedor de qualquer coisa, ou que vai para uma outra área, ou faz uma outra graduação, para se manter, né, vamos dizer assim, até porque a remuneração de professor no Brasil não é tão atrativa, né, no nosso contexto. Agora, uma tentativa, então, foi a filosofia clínica, criada por um pessoal do Sul, me lembro da figura, não sei se é o único, né, mas do Lúcio Pachter, que era um
um estudioso e tal. Então, olhando por esse lado, né, é uma tentativa bastante interessante de trazer a filosofia, de aproveitar recursos, já que, em geral, a filosofia tem essa acusação. Mas quando um filósofo está numa discussão, em geral, você fala, pô, que legal, enriqueceu a discussão pela perspectiva, aprofundou o conhecimento. Então, né, a filosofia ela é vista, às vezes, de um modo que ninguém quer pagar por ela, mas quando ela está presente, ela acaba fazendo uma diferença, né? Já visto hoje os filósofos que estão na mídia e estão participando de outros debates. Agora, quando foi criada essa proposta, então ela tinha esse aspecto importante, porém, metodologicamente, né, tinha muito a se construir, porque o trabalho de um psicólogo, eu tenho a oportunidade de ser estudante da graduação em psicologia hoje. Então, o trabalho de um psicólogo é um trabalho que tem muitas vertentes, né? Então, não é apenas um aconselhamento que serviria, por exemplo, quando se vê um filósofo falando, dando conselhos para alguém que tem uma condição de ouvir. E casos mais graves, como é que faz? E outra, na própria metodologia, do pouco que eu pude ver da filosofia clínica, quando eu era estudante de graduação, estava bem em voga isso, você tinha uma certa teoria que juntava um pedacinho de cada concepção, seja científica ou filosófica, e fazia uma coxa de retalhos com isso. Então, do ponto de vista científico, era pobre, do ponto de vista psicológico, incompleto, do ponto de vista filosófico, superficial, e do ponto de vista profissional, pouco garantido no seu sucesso. Então, quer dizer, se criou algo que poderia atender, alguém fazia um curso de 1 ano e saía atendendo pessoas. Agora, atender uma pessoa, no sentido, sobretudo, da saúde mental, do aspecto psíquico, é algo muito complexo. Veja quanto que um psiquiatra, que atua a partir da medicina, estuda, quanto que um psicólogo estuda, faz estágios. Então, quer dizer, isso acabou se transformando num mercado, né, que você poderia atender alguém ganhando um dinheiro razoável, porque as pessoas pagam mais por terapia do que por aula, e sem ter uma formação muito profunda em termos biológicos, em termos de saúde. Então, por isso, acabou, né, até não permitindo que fosse regulamentado mais. Então, as primeiras pós-graduações começaram, com o tempo elas foram impedidas de continuar dando esse credenciamento para um atendimento, por razões de insuficiência. Então, a ideia não é ruim, quer dizer, a intenção de quem criou, talvez quem tenha criado, que era o Lúcio Pacto, era uma cabeça. Agora, o que garante que aqueles que fizessem a pós, vindo de outras áreas, né, em 1 ano e pouco, poderiam se tornar profissionais para atender, competindo com outros profissionais que estão no mercado há mais tempo, com uma formação mais sólida, com outros recursos, né? Então, quer dizer, é temerário você falar que você faz um curso resumido e você já sai atendendo, né? Porque você está falando de pessoas, você está falando de saúde mental, você está falando de aspectos muito profundos, né? A psicologia tem muitos anos de história e questões que trabalha de maneira multidisciplinar, né? Então, a filosofia precisaria comer mais arroz com feijão para poder fazer isso. Então, não que ela não tenha questões interessantes, mas precisaria desenvolver isso como uma área mais sólida. Agora, professor André Soeiro, com relação ao Natal e ao sentimento das pessoas, aí misturando um pouco do papel do filósofo, com esse momento, existe o tal do espírito natalino? Como é que o senhor conceitua esse espírito natalino? As pessoas começam a ficar mais sensíveis ou não? Ou isso também é fabricado, montado e instituído? A hora que eu dou uma esmola a mais, a hora que eu participo lá de uma ação da igreja ou de outra religião, ou como ateu, o cidadão também, ele compra o número da rifa para ajudar, enfim. Existe o tal do espírito do Natal? Essa é uma questão que divide opiniões, né? Na filosofia a gente tenta analisar as raízes dessas questões, das celebrações, enfim, dos eventos, pensando, né, em várias causas que vão compor o fenômeno. Um primeiro deles eu acho que tem a ver com a necessidade humana de simbolizar, de significar os momentos da vida, né? Então é comum que você tenha ritos de passagem, que você tenha celebrações, festas que envolvam questões muito antropológicas, né? Quer dizer, você finaliza um ciclo, começa outro. Para nós, o Natal está no final do ano, então no pacote de fim de ano, de mudança, todo esse clima que é gerado. Então, as pessoas têm necessidade de comer e beber juntos, de dar risada, de fazer aquele alimento que é específico daquele período, né? O peru de Natal, é o frango do Natal, é o porco do Natal, é o churrasco do Natal. Então, quer dizer, essa ideia de que você reúne a família e é um momento em que cessam certas questões. Então, a família tem briga? Não, gente, mas é Natal agora, então vamos nos
nos reunir, vamos nos confraternizar, vamos esquecer por um momento os problemas, né? Então essa ideia do celebrar, que é uma questão primitiva, né? Ela está presente. Então acho que muito disso tem a ver com essa necessidade desses rituais de passagem, dessas celebrações, de ciclos, né? Então você simbolizar a ação humana, isso independe da questão teológica da festa que está na base. Uma segunda questão tem a ver com isto, né? Com essa questão teológica. Quer dizer, você tem no Ocidente o quanto que a religião cristã, de um certo modo, né, em 2000 anos aí, foi marcando, né, a sua presença nos seus variados ramos, depois de um tempo na história, mas trazendo esses significados. Então, se por um lado há uma necessidade das pessoas, das comunidades, de ter significado, a fé vai, de um certo modo, imprimir esses significados culturalmente. Então, sem entrar no mérito, né, do aspecto subjetivo da crença, mas isso objetivamente vai estar presente. Então as pessoas vão falar de Jesus, elas vão cantar, elas vão celebrar, elas vão, de um certo modo, pensar num aspecto religioso, sejam elas bastante praticantes da religião ou não. Então, para aquele que pratica, é um dia que você sabe que você vai à igreja, seja para um culto, seja para uma missa, seja para uma celebração. Para aquele que não participa, ele fala, não, eu não vou na igreja, mas eu estou ligado com Deus, é Jesus que nasceu, tenho a minha fé, eu celebro isso, o importante é ser bom. Então, de um certo modo, tem essa pertença histórica, né? Sobretudo no Brasil, nós temos colonização europeia, que trouxe o cristianismo. Então, isso, de um certo modo, está marcado, as pessoas têm isso no imaginário. Então, acho que tem esse aspecto. Tirando tudo isso, você tem um aspecto mercadológico, que eu acho que é decisivo, né? Aí então, entra o Papai Noel na história. Aí você tira Cristo do lado e entra o Papai Noel. Quer dizer, você tem um contraponto? porque... Filosoficamente, como é que a gente questiona? Como a gente consegue colocar na mesma mesa o bonequinho do Papai Noel e a imagem do presépio? Então, é engraçado isso, porque mesmo, às vezes, estando em ambientes religiosos, né, as pessoas tendem a esperar o Papai Noel. Eu já vi em algumas situações curiosas, né? Isso não é uma crítica às instituições, mas é um dado de realidade. Então a pessoa está ali, ela foi à igreja, ela celebrou o Natal de Jesus, que dentro da perspectiva cristã é o mais importante do dia, né? E tal, e de repente eu falo, tá, mas não teve nenhum Papai Noel, ninguém colocou um Papai Noel para aparecer no final, ninguém colocou uma árvore de Natal, ninguém trouxe presentes. Né? Então, quer dizer, é claro que você tem qualquer festa, algo que historicamente é uma elaboração chamada de sincrética, né? Você tem misturas. Então, a festa do Natal, você vem desde costumes mais antigos de outros povos, isso vai se misturando, é a festa disso, é a festa daquilo, depois a data é incorporada ao calendário cristão. Então, quer dizer, são fusões. Então, não dá para dizer que há sentido puro em qualquer festa. A história caminha de um modo a mesclar, a misturar as coisas. Então, esses sentidos vão estar misturados hoje também. Agora, parece que esse apelo mercadológico é muito forte. Então, se a pessoa não deu um presente à outra, ele se sente ofendido. Ah, mas e se ele não compartilhou da mesma fé que a sua? Parece que é perdoável, e o que seria, em tese, o mais importante para aquelas pessoas. Então, quer dizer, essa questão do Papai Noel, a figura antiga, ela tem um significado, seja nórdico, seja de culturas ali de São Nicolau, e uma série de questões do ponto de vista histórico e como essas lendas foram surgindo. Agora, ela ganhou força com a publicidade, né? Então, a partir do século XX, sobretudo ali em campanhas da empresa Coca-Cola, que colou o Papai Noel como o espírito do Natal. E por uma coincidência, agora ela muda o estilo, está colocando, há alguns anos já, ela vem colocando os ursos brancos, né? E muita neve. E é uma coisa que não cola num país tropical como o nosso, a temperatura de 40 graus, né? Mas é o urso branco e a neve está lá nos comerciais da Coca-Cola. E é interessante porque eu estava vendo até uma reportagem dia desses, e que falava sobre a celebração do Natal na China. Aí eu pensei, bom, até onde eu sei, né, na minha simples visão, a cultura chinesa é milenária, é ancestral, e ela não é cristã, ainda que, claro, existam cristãos na China, mas isso não é um traço cultural chinês. E aí muita gente celebrando o Natal. E aí o Natal apareceu por quê? Por conta do apelo mercadológico. Então, você pensa no mercado consumidor, que é a China, com a quantidade de pessoas que estão lá, com a americanização dos costumes, e o Papai Noel é um símbolo desse mercado. Então, os costumes americanos. Na China também não neva no Natal, até onde eu sei, como aqui, mas é o lance de você esperar um velhinho de gorro, com uma característica de trazer presentes, com um trenó do Polo Norte, quer dizer, há quem diga, né, até provocativamente,
que o Papai Noel, que teria uma origem mais europeia, escandinava talvez, foi colocado no Polo Norte com a sua moradia porque não tem país daí. Ele pode se transfigurar em qualquer lugar. Então, quer dizer, ele vai ser aquele que vai entrar na chaminé. Eu não tenho chaminé na minha casa. As casas aqui no Brasil, em geral, raramente tem chaminé. Poucas têm, muito mais decorativas. Então, não, mas se torna um simbolismo emprestado. E aí a questão do consumo. Se você não dá um presente no Natal, dá a impressão que você não fez questão das pessoas com quem você conviveu. Então, para mim, isso tem um claro aspecto mercadológico, sim. Agora, o senhor falou de filosofia, ele falou desse momento em que a gente fecha os ciclos, e aí a gente fecha o ciclo também do ano? Ou fechar o ciclo, fechar um ano, ou seja, tudo que eu fiz esse ano valeu, não valeu, mas agora, no ano novo, eu prometo que vou melhorar. E eu melhoro? Então, né, é uma questão... Eu vou fazer diferente, eu vou beber menos, eu vou mais para a igreja, eu vou ficar menos bravo no trânsito, eu vou me comportar de forma diferente do que eu me comportei. Então, eu penso muito que essas questões, assim, de um certo espírito natalino, se elas tiverem um significado profundo de transformação, independentemente da questão religiosa, elas podem ser positivas. Então, é claro que eu não posso dizer, né, que não há quem faça isso. Falar, não, ninguém, todo mundo é hipócrita, só finge no Natal. Não dá para a gente ter um juízo tão universalizante assim. Porque sempre tem pessoas que vão falar, não, eu mudei, eu tomei decisões, eu reconstruí minha vida, eu refiz, eu me tornei uma pessoa melhor. Agora, que esse espírito natalino é invocado, às vezes, para as coisas mais fúteis, né, como um mero sentimentalismo de momento, que atende muito a essa questão de presentes, disso e daquilo, para ser algo vazio, né? Então, eu penso muito em duas coisas. Primeiro, o quanto que, mesmo em matéria de religião, mesmo que as pessoas não participem muito, a maioria delas, no Brasil pelo menos, em pesquisas feitas pelo SERES, pelo Censo, etc., vão dizer que a maioria se refere à existência de Deus ou de um ser maior. Então parece que esse fim de ciclo e esse julgamento sobre o ano, as retrospectivas e etc., vão trazer um senso de culpa. Então uma visão de punição com relação à figura da divindade, que faz com que eu tenha que expiar os meus erros. Então, quer dizer, eu cometi muitos erros ao longo do ano, então agora chegou no final, tem que fazer alguma coisa. Aí a pessoa chega e fala, eu quero dar a cesta básica. Aí, claro, as pessoas passam fome o ano todo, não só no Natal, mas daí no Natal ela vai, pega a cesta básica e leva, aí ela chega às vezes numa igreja, eu já passei por essa situação estando do lado institucional, você fala, eu trouxe aqui para doar, pronto, agora Deus ficou bom, agora eu posso começar o ano de novo porque eu estou zero. Então, quer dizer, é como se fosse débito e crédito, né? Eu acumulei uma dívida, paguei no final, agora começa o jogo de novo. Lá no final eu pago de novo. Então, reduz esta relação, que pode ser uma relação de fé, uma relação de celebração de um renascimento no Natal, a um aspecto de se livrar de culpas, quer dizer, de justificar a própria ação ou de fugir de um confronto com decisões que precisam ser tomadas. Então, é possível que as pessoas tomem essas decisões, mas, em geral, né, há uma tendência, num primeiro momento, de ver, né, um sentido punitivo da religião. Um segundo é de ter emoções num determinado momento e manter uma imagem. Então, acho que essa é uma questão também ocidental, né? Nós temos no Ocidente raízes muito interessantes e elas são múltiplas. Então, algumas são bem pertinentes, outras um pouco complicadas, né? Então, você tende a criar uma imagem. Na festa do Natal estava todo mundo bem. Então, você reúne a família e pessoas que você não vê há muito tempo e você ostenta algo que, no fundo, é falso, né? Isso acontece em rede social, acontece em vários lugares. Então, as pessoas estão ali como se elas fossem as mais puras e candas do mundo, sendo que, né, as pessoas são pessoas. Então, essa celebração da imagem, essa celebração do propósito, e se chegar no final do ano e falar que eu não vou mudar nada? Porque não há, de repente, o que mudar de tão concreto, ou porque eu já estou tentando mudar todos os dias, estou tentando ser melhor. Então parece que não, você é obrigado a fazer alguma coisa. Se você falar que você não muda, você é relaxado, você está fora. Agora, as pessoas fingem, depois passa. Então acho que essa celebração, ela pode trazer um significado, mas muitas vezes isso é reduzido, né, a um clima de momento, a um emocionalismo barato, a uma superficialidade. Professor André, quem quiser conversar com o senhor, saber sobre o curso de filosofia, quiser filosofar com o senhor, tá? Qual é o seu e-mail institucional aqui da Uniso? Tá, o meu e-mail é andré.sueiro, sueiro, @prof.uniso.br.
Pode entrar em contato, pode mandar e-mail, se quiser ligar aqui na coordenação de curso, vários dias eu estou aqui para atendimento, seja de alunos, seja de população em geral que queira conversar, queira conhecer a instituição, o curso, enfim, a gente está sempre à disposição. Muito bem. Professor André, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Feliz Natal para o senhor. Muito obrigado, Feliz Natal para você também, para todos. Lembrando que o telefone da Uniso é o 2101-7000, ou senão você também consegue falar conosco pelo nosso site, que é uniso.br. Lá você tem a questão da página da coordenação dos cursos, curso de filosofia você pode encontrar lá também. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com Dom Júlio Acamini, presidente da Fundação Dom Aguirre. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Niso Comunidade, agora para falar sobre o significado do Natal na fé cristã. A preocupação com a compra dos presentes acaba fazendo com que muitos se esqueçam do que essa data, na verdade, representa. Para lembrarmos do verdadeiro significado do Natal, estamos recebendo o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Sorocaba, Dom Júlio Endi Acamini, que é presidente da Fundação Dom Aguirre, entidade mantenedora da Uniso e também do Colégio Dom Aguirre. Dom Júlio, muito obrigado pela sua presença. Antes de entrarmos particularmente no tema do Natal, no meio do mês de novembro, o senhor esteve em Campinas para participar do seminário assinalando os 10 anos de Acordo Brasil-Santa Sé. Foi uma organização da Arquidiocese de Campinas, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas e da Comissão para a Implementação de Acordo entre o Brasil e a Santa Sé da CNBB. O senhor esteve acompanhado lá do coordenador da Pastoral de Sorocaba, padre Júlio César Fernandes, presidente e vigário judicial do Tribunal Interdiocesano, padre Dr. João Carlos Orsi, e o chanceler do arcebispado para o Dr. Fernando Henrique Júlio Batista. Qual a importância desse evento para a igreja? O que vem sendo discutido? O que a Igreja do Brasil tem acordado com a Santa Sé? Houve alteração? Houve uma discussão do que foi feito nesses 10 anos e o que tem pela frente? Bem, a importância deste acordo Brasil-Santa Sé se deve ao fato de que, desde a proclamação da República, não havia, né, um documento, um instrumento legal que fizesse esse recíproco reconhecimento entre a Igreja Católica no Brasil e também o Estado brasileiro. Então, este acordo que foi longamente preparado, né, que foi uma iniciativa da CNBB, depois também com uma participação decisiva da Anunciatura Apostólica no Brasil e também do governo brasileiro, foi assinado em 2008. Este acordo, portanto, está completando 10 anos e agora estamos trabalhando pela sua implementação. A importância disso é a seguinte, é que o Estado brasileiro ele é laico, né? O Estado é laico. Isso não significa dizer que ele seja laicista. Laico no sentido de que ele é neutro, ele não tem uma religião oficial, mas ele reconhece as religiões, não só a religião católica, mas as religiões. Reconhece a liberdade religiosa. As pessoas têm o direito, né, de aderir a uma fé, professar publicamente, no espaço público, esta fé, e ninguém pode ser obrigado a ser desta ou de outra religião, ou não ter religião. É diferente do Estado laicista, que considera a religião como algo que não deva existir, que persegue ou que acha que a religião tem que ser professada somente de maneira privada, na própria casa ou na sacristia, não tem lugar no espaço público, né? Esse é o Estado laicista. Não, o Estado brasileiro é o Estado laico, né, que não interfere nos assuntos da religião, reconhece a religião católica, né, como uma personalidade jurídica.
Então, este é o primeiro fato, esta é a primeira importância, é a separação entre Estado e Igreja. Não estamos mais no regime do padroado, em que a religião católica era a religião oficial do Estado. Então, havia, né, uma união entre Estado e Igreja Católica. Não estamos mais nessa situação, portanto, era necessária uma regulamentação, uma lei que pudesse, de fato, reger as relações entre Igreja e Estado, já que eles estão separados, né? Há uma separação. Separação não significa inimizade, separação significa também a possibilidade de cooperar, de colaborar. A Igreja Católica tem o desejo, né, de colaborar com o Estado brasileiro, com o bem-estar da sua população, com o bem comum. Então, este Acordo Brasil-Santa Sé não visa estabelecer privilégios para a Igreja, muito pelo contrário, garantir à Igreja, né, a possibilidade de atuar no espaço público e de colaborar com o Estado brasileiro em tantas áreas, como já desde o descobrimento do Brasil, né, a Igreja tem se esforçado em fazer. Agora, nesse aspecto todo, foram discutidos a sociedade brasileira nos seus aspectos jurídicos, administrativos, legais, contábeis e culturais. Ou seja, a Igreja do Brasil faz parte das atividades do país como um todo, desde o aspecto cultural, das festas culturais, das festas de cidades, das festas oficiais, dos feriados oficiais, como até na questão jurídica, administrativa também. Exato. A Igreja tem como missão fundamental o culto a Deus, né, o culto a Deus, e o apostolado, a missão. Então, é servir a Deus, mas também servir as pessoas. O desejo da Igreja é de levar as pessoas à salvação, ou, podemos dizer, fazer com que as pessoas sejam mais felizes, né? É contribuir para a felicidade das pessoas. Ao fazer isso, ela está submetida também às leis, né? As leis da economia, tem que prestar contas, é fiscalizada, tem que recolher, né, certas contribuições, tem que ter uma contabilidade registrada. Além disso, também todo o patrimônio cultural, né, a grande riqueza cultural do Brasil é formado principalmente da arte sacra. Então, este patrimônio cultural é somente para a Igreja ou é algo que também deve ser acessível ao público? Então, também nesse acordo está este esforço, esse compromisso da Igreja de tutelar, conservar e também de dar acesso, né, à riqueza, ao patrimônio cultural brasileiro. E depois também a questão do reconhecimento, né, das entidades eclesiásticas como pessoa jurídica, caso das dioceses, dos seminários, das congregações, dos institutos de vida consagrada. E outras coisas, outros pontos que o Acordo Brasil-Santa Sé conseguiu, então, clarear, né, e tornar claro também na relação entre o Estado e a Igreja. Júlio, mesmo o Brasil sendo um país laico, vira e mexe volta a uma discussão que... Por que em alguns órgãos públicos, órgãos ou até mesmo privados, mas órgãos públicos que incomoda, são dentro de fórum, dentro de escolas públicas, existe a imagem, algumas imagens sacras, ou de repente tem um crucifixo na parede, tá? Muitas vezes se questiona isso, pô, nós somos um país laico e consequentemente existe esse crucifixo. Incomoda as pessoas esse crucifixo, e por quê? E mais ainda, vamos emendar outra. O senhor está há um certo tempo em Sorocaba, e o Sorocaba foi tema também de uma polêmica nacional. Sorocaba é do Senhor Jesus. Foi colocado um tótem na entrada da cidade, uma iniciativa dos evangélicos com essas palavras, e muitas pessoas foram lá, picharam, destruíram, e o tótem volta outra vez, é colocado. O que incomoda algumas pessoas, essas duas situações, esses dois ícones? A questão do crucifixo na parede de órgãos públicos e a Sorocaba ser do Senhor Jesus. Bem, eu vou falar do crucifixo, que é da minha competência, acho que é do Senhor Jesus. Acho que um evangélico poderia falar de maneira mais
mais correta também, né? E acho que é bom perguntar, né? Eu acho que eles podem também justificar isto. Com relação ao crucifixo, de fato, primeiramente a gente tem que levar em conta de que a maioria da população brasileira é católica, não é? Então, se incomoda algumas pessoas, as pessoas têm que também levar em conta que isto, além de ser um símbolo religioso, é um símbolo que está na cultura brasileira. Se nós formos tirar todos os crucifixos dos espaços públicos, nós também teríamos que tirar o nome de santo das ruas, o nome do bispo Dom Aguirre, lá da Avenida Marginal, teríamos que tirar... Cristo Redentor, então, sai Cristo fora. Redentor temos que tirar fora, temos que tampar todas as igrejas, porque estão no espaço público. Então, isso eu acho que é uma visão muito míope, né, da questão dos símbolos religiosos. Os católicos são cidadãos ordeiros. Eles pagam impostos, normalmente são gente boa, eles procuram colaborar com o bem público, vivendo de uma maneira ordeira na vida da cidade e também contribuindo com o Estado. Por isso, não vejo nenhum problema de que haja, né, em alguns lugares também públicos a imagem do Cristo crucificado. Então, Júlio, vamos falar sobre o Natal. Estamos aí caminhando para essa data, que é a mais representativa, acredito que é uma das datas mais representativas para a igreja, não é a data maior, mais importante para a igreja, queria até que o senhor falasse por que não é a mais importante para a igreja, o Natal. Vamos começar por essa questão, para muitos que não entendem, acredito que o Natal seja a data mais significativa. Não, é uma data significativa, sim, junto com a Páscoa, né? Sim, com a Forma no calendário litúrgico, mas principalmente na questão da vida cristã, do mistério cristão, né? Os dois, como que pode dizer, os dois centros, né, os dois mistérios centrais da nossa fé. Então, o Natal, a encarnação do Verbo, é Deus que assume a natureza humana, vem ao nosso encontro, e a Páscoa, né, a morte e a ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, sua doação total. E os dois mistérios estão estreitamente relacionados, porque Cristo se encarna, assume a condição humana exatamente como uma forma de doação, que vai ter o seu ápice e sua plenitude na cruz. Né? Então, é na cruz, né, que a encarnação chega, de fato, ao seu ponto de chegada, né? Porque, de fato, ele se encarna para salvar a humanidade. Como é que ele salva? Ele salva dando a sua vida na cruz e sendo ressuscitado ao terceiro dia. Então, em vez de colocar em contraposição Natal e Páscoa, a gente deve principalmente olhar a conexão que há entre a encarnação e a Páscoa do Senhor. Agora, com relação ao Natal, alguns questionam, falam que a figura do Papai Noel, ela também remete a um bispo católico que eventualmente dava presentes, ele tinha uma batina vermelha, e aí é São Nicolau. Existe essa conexão ou, de repente, também tenta se fabricar uma conexão entre o Natal, dito comercial, com a fé cristã católica nesse momento? Não, São Nicolau, de fato, está na origem do Papai Noel, né? É lógico que os símbolos, eles têm como é que eu posso dizer, eles evoluem, né? Infelizmente, o Papai Noel acabou evoluindo para uma concepção mais secularista, né? Desligada da figura de São Nicolau, né? Mas se a gente conseguir, né, de novo, conectar, né, a figura de Papai Noel com São Nicolau, acho que não é nenhum problema, né, a gente também ter a imagem, né, do Papai Noel em casa ou em outros lugares, né? Então é isso que eu queria também comentar com o senhor. Muitas vezes se faz algumas coisas muito radicais, de que os católicos não deveriam ter a imagem do Papai Noel, não deveriam trazer o Papai Noel para entregar os presentes das crianças, o Papai Noel deveria estar abolido dentro da casa de um católico, de fato. Enfim, algumas coisas radicais desnecessárias? É uma coisa que a gente precisaria de fazer esta conexão. Eu acho que o mais adequado não é simplesmente abolir, né, e dizer que é o símbolo pagão, mas fazer de novo aquilo que é a conexão. Sua origem é esta, né? A origem é, de fato, em São Nicolau, e a gente precisa de recuperar este símbolo.
É muito diferente de outros símbolos que, de fato, já nasceram sem nenhuma relação com o Natal, né? É só visitar, por exemplo, a Avenida Paulista, lá a gente não vai encontrar símbolo religioso nenhum, a não ser os presépios, que estão dentro por exemplo, tem um presépio que todos os anos o Hospital Santa Catarina monta, mas não monta para lá de fora, monta para o lado de dentro do hospital, né? Então, infelizmente, quando a gente passa pela Avenida Paulista, né, a gente percebe que a avenida é muito bem enfeitada, muito bem iluminada. Infelizmente, a decoração, ela se desconectou totalmente, ela perdeu completamente o contato com o mistério do Natal, né, que é o nascimento de Jesus. E como fazer para que a gente consiga fazer essa conexão entre o comércio do presente, a esbórnia da ceia e, por outro lado, os irmãos mais necessitados que sofrem desde a falta de um alimento de melhor qualidade naquela noite, naquele momento, e um presente para uma criança mais humilde? O Natal ele é um momento oportuno para a revalorização de alguns símbolos. O primeiro deles, o presépio, né? Então, eu gostaria de incentivar, né, os católicos a montarem o presépio em casa, né, em outros lugares, também no comércio, onde for possível, né, em alguns outros espaços públicos onde é possível, de fato, montar o presépio, né. Levar o menino Jesus na igreja para que seja abençoado, né, para que seja colocado na noite de Natal no presépio. E depois também é importante levar em conta isso, que a época do Natal é um momento em que as pessoas se mobilizam para a solidariedade cristã. A gente vê muita gente fazendo listas, preparando cestas de Natal, preparando presente para as crianças mais pobres. Eu acho que a gente tem, de um lado, às vezes, muito consumismo e também uma certa perda, né, do senso religioso do Natal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também um outro lado, né, em que, de fato, as pessoas se tornam mais sensíveis, né, ao sofrimento alheio, se tornam mais solidários e procuram também darem, né, de se comprometerem com alguma iniciativa em favor dos mais pobres. Então, os dois aspectos a gente tem que levar em conta, né? Um aspecto a gente tem que procurar evitar, de fato, de não fazer do Natal uma festa só de panetone e bebedeira, né? Mas, de outro lado, a gente também reconhecer que, muitas vezes, há no Natal um espírito genuíno, né, que está ligado também ao mistério do nascimento de Jesus. Isso é o espírito do Natal? Claro, isso é tudo, né? A gente reconhecer que nós não estamos sozinhos, né? Reconhecer que Deus respondeu a essa pergunta, né, que sempre se faz, né? Por que o sofrimento? Por que o inocente sofre? Por que os mais fracos sofrem? Qual é a resposta que Deus dá? Deus dá uma resposta, não uma resposta teórica. Ele assume as nossas dores. A pergunta, por que a dor? Ele responde se tornando o homem das dores. Não podemos esquecer que Jesus nasce em uma situação dramática, fora de casa, numa estrebaria de animais, né? Foi enrolado em faixas e deitado numa manjedoura, né? Um coxo de animais, não é? Tentem imaginar, né, o recém-nascido dessa forma, não é? Então, Deus assume essa humanidade concreta, né? Não é qualquer humanidade, não, é essa humanidade concreta que nós celebramos no Natal. Então, este, de fato, é o espírito natalino, reconhecer que nós não estamos sozinhos, né, de que Ele veio ao nosso encontro, de que a vida vale a pena, apesar de todas as dificuldades, né, e de que se Ele amou a tal ponto a gente também deve também amar os outros. Encerra-se um ciclo, encerra-se o ano comercial, o ano litúrgico, encerra-se uma fase, começo tudo de novo, todos os meus pecados foram absolvidos no ano que passou, agora eu posso ter uma vida nova a partir do dia 1º de janeiro. Como é que o senhor entende, como arcebispo, como a Igreja Católica entende,
o dia 31, que para muitos aí sim é o dia da bebedeira. Dia 31, na verdade, não é o encerramento do ano litúrgico. O ano litúrgico se encerra com a festa de Cristo Rei e o novo ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento. Dia 31 é encerramento do ano civil e no dia 1º de janeiro nós celebramos a 8ª do Natal. Então, solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus é o mesmo mistério do Natal, é o Natal. Porque se no Natal a gente celebra o nascimento de Jesus, né, a encarnação do Verbo, no dia 1º nós celebramos Nossa Senhora Mãe de Deus, ou seja, Deus realmente nasceu de mulher, né? Ele não foi trazido pela cegonha, né? Ele nasceu de mulher. Nascer de mulher é a coisa mais, aquilo que é mais próprio do ser humano. Ser homem, ser mulher, significa nascer de mulher. Então, nós celebramos no dia 1º de janeiro Nossa Senhora Mãe de Deus e o Dia Mundial da Paz. Aí, nesse sentido, então, iniciamos o ano exatamente com esta comemoração, né, do Dia da Paz, esperando que todo o ano também a gente tenha este dom da paz. A paz é principalmente Jesus, de novo, né? Nossa reconciliação com Deus, nossa reconciliação com os irmãos e irmãs. Sempre pode haver também abuso, né? Sempre pode haver também uma incompreensão do que significa celebrar esta passagem do ano. Mas creio que o cristão, católico, né, que participa das celebrações litúrgicas, né, tem sempre a oportunidade, né, de celebrar estas festas com uma genuína alegria, né? Uma alegria que sofrimento nenhum pode tirar, né? É uma alegria genuína, alegria verdadeira, que não é bebedeira e comilança, né? Que não é dissipação, né? Que não é intemperança, não, é alegria real, verdadeira, autêntica, porque fundada, né, exatamente neste mistério que Deus vem ao nosso encontro. Além disso, o Ano Novo nos remete para a questão do tempo, né? Se termina um ano, começa um novo, significa que nos é dado de novo tempo. A gente precisa de acolher o tempo, a gente precisa aproveitar o tempo, a gente precisa dedicar tempo, né? Então, primeiro dia do ano nos remete para a importância da nossa vida. A gente só tem esta, né? A gente só tem esta oportunidade. É bom que a gente aproveite bem esta vida com aquilo que vale a pena. E a campanha na Fraternidade 2019, Dom Júlio, já está pronta? Já está pronta, vai ser sobre fraternidade e políticas públicas, né? Então, até coincide muito bem com o início, né, do novo governo, né, o governo que foi eleito. Então, a necessidade de a gente viver, de a gente, as políticas públicas, de fato, favorecerem uma maior fraternidade, né, um maior bem comum, né? Por exemplo, saúde, né, algo importante, né, que não seja somente de uma elite que pode pagar a saúde, que pode comprar a saúde. Saúde é algo que deve ser uma política pública. Educação, né, também é algo, segurança, né, são elementos, né, que devem ser levados em conta nas políticas públicas. Nós vamos refletir sobre isso, vamos procurar viver a fraternidade também, né, através de elaboração e de execução de boas políticas públicas. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse uma bênção a todos os ouvintes e telespectadores do Uniso Comunidade, que vai ao ar pela Cantate FM, que vai ao ar pela Rádio Uniso, que vai ao ar pela TV Uniso, que vai ao ar pela TV Legislativa aqui de Sorocaba. Nós temos uma audiência bem representativa. Eu gostaria que o senhor fizesse uma mensagem, uma bênção de final de ano para o nosso público ouvinte e telespectador. Bem, a todos os telespectadores, ouvintes da Uniso Comunidade, a todas as pessoas que estiverem ouvindo ou vendo este programa, gostaria de garantir as minhas orações para um bom Natal. Vale a pena a gente celebrar o Natal, né? Não como uma festa romântica e desligada da realidade, não. O Natal nos remete para aquilo que é a vinda de Jesus entre nós. Ele assumiu o lugar do mais pobre. Ele
Ele que era rico se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos deste tesouro que é o próprio Jesus Cristo. O Natal vale a pena ser celebrado, vale a pena ser festejado por todos nós. Afinal de contas, Deus vem ao nosso encontro, nos acompanha. Então, nesse sentido, invoco a todos vocês a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Júlio. Deus abençoe o senhor também nesse momento. Que o senhor tenha também um santo aí abençoado no Natal e que possamos estar juntos aqui no programa no próximo ano. Muito obrigado. O programa Unidos Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Unidos Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, a TV Unidos. Até o próximo programa. Feliz Natal, abençoado Natal para você. Até lá.